Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sadraque. Estou aqui com mais um vídeo. E hoje eu vou falar de uma coisa que está sendo discutida muito por esses dias. Que eu vi muito no Facebook, tanto como na televisão. Aqui é o Sherazade falando por esses dias também. Não por esses dias, faz um pouco de tempo, mas eu vi por esses dias. E eu vou começar o pensamento lendo Mateus 24, do 3 ao 14, que diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aqui está escrito: ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Isso é coisas que hão de acontecer, nações contra nações, pessoas, falsos profetas dizendo que serão Jesus Cristo. Tipo aquele cara chamado Henrique Cristo lá, não sei se esse é o nome dele, Henrique Cristo. Que ele fica falando lá que é Jesus, deixa eu tirar isso, que é Jesus e tal. E nações contra as nações, guerras e rumores de guerras. Eu vou dar um exemplo de nações contra nações. Tipo, Estado Islâmico contra Israel. Tá na maior guerra lá, guerra de um lado, guerra do outro. E tem alguns lugares que, se chegar alguém falando que é cristão, é crente, eles matam, colocam fogo. E nossa, tem um monte de coisa por aí. E outra coisa também, eu vou falar sobre aquele número, o 666, que é o número do chip, que está escrito em Apocalipse 13, do 16 ao 18. Está dizendo assim: E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Quando eu era mais novo, eu tenho 6 anos de igreja evangélica. E quando eu era mais novo, eu pensava assim, quando eu lia: nossa, o diabo vai subir na terra e vai puxar um bando de gente pela perna, hein? Vai marcar todo mundo com esse número. Mas agora, depois de um tempo, eu comecei a perceber. Quando apareceu esse chip, eu pensei comigo mesmo: cara, as próprias pessoas estão se marcando para ir pro inferno. E eu fiquei vendo isso. Algumas pessoas fazem isso porque não tem conhecimento da palavra. Agora outras pessoas eu já não sei, mas eu creio que a maioria é por causa disso. E eu fiquei pensando comigo: as próprias pessoas estão se condenando, tá querendo ir pro inferno. E para finalizar aqui, eu vou ler Lucas 21, do 21 ao 25, que diz:
E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Tem um livro, um capítulo, um versículo que eu não lembro onde que diz que o sol não mostrará seu brilho e a lua se transformará em sangue e os poderes do céu serão abalados. Eu não sei onde é. Mas quando tudo isso acontecer, que nem diz aqui, Jesus ainda não será o fim. Porque está escrito aqui, ainda em Mateus 24, 3, 14, não sei se é este, bem no finalzinho, onde que eu li, está escrito: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu acredito, que nem está escrito aqui, que o mundo só vai acabar mesmo, quando o evangelho for pregado a todos, quando todos tiver conhecimento, porque daí todos vão saber o que é certo e o que é errado, todos vão saber, vão ter conhecimento do caminho, daí é por escolha deles. Daí sim vai vir o fim. Mas tudo isso que eu falei aqui, falsos profetas, isso, são apenas sinais, são sinais do fim. Mas o fim do mundo mesmo vai vir com esta palavra: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Daí sim, passou todos estes sinais, e quando todo mundo estiver sabendo da palavra de Deus, daí Jesus vai voltar. É isso que eu tinha para dizer. A paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.